A Rússia está se preparando para um movimento decisivo, visando recuperar Odessa, uma cidade estratégica no Mar Negro de importância histórica e econômica para o Kremlin. Com uma força militar de 500 mil soldados, a Rússia prepara uma ofensiva abrangente, equipada com armamentos de última geração e tecnologias avançadas. Agências de inteligência do Reino Unido recentemente alertaram sobre o crescimento significativo dessa força, especialmente com foco em áreas cruciais do nordeste da Ucrânia, como Kharkiv, Nikolaev e, claro, Odessa. Para Moscou, Odessa vai além de um simples território. É um símbolo de poder, influência e legado histórico da Rússia na região. O plano de ataque russo envolve uma vasta mobilização, incluindo 20 mil unidades de equipamentos de guerra de alta tecnologia, visando esmagar as defesas ucranianas e garantir uma vitória decisiva. Especialistas militares observam que, apesar dos desafios enfrentados nas linhas de frente, as forças russas continuam avançando com uma determinação impressionante, sem ceder ao desgaste, conforme confirmado por diversos jornalistas de guerra. Para o Kremlin, não há espaço para recuar. A vitória em Odessa e nas regiões adjacentes é essencial para consolidar a supremacia militar russa na região do Mar Negro. Enquanto a guerra avança, o exército ucraniano enfrenta uma crescente fragilidade interna. As forças de Kiev estão lidando com sérios problemas de deserção e falta de disciplina, o que está corroendo a moral e coesão das tropas. Muitos soldados ucranianos, que anteriormente resistiam para ataques russos com bravura, agora se rendem e buscam refúgio nas linhas russas. Este fenômeno tem gerado grande preocupação nas lideranças de Kiev, que se veem impotentes para conter o desmoronamento interno. A pressão internacional, especialmente de aliados como o Reino Unido, aumenta, com pedidos para que o governo de Zelensky fortaleça as defesas em regiões críticas como Popasna e Zaporizhzhia, onde a situação se deteriora rapidamente. O general Alexander Syrskyi, comandante das forças ucranianas, assegura que suas tropas continuarão resistindo sozinhas, sem apoio externo, mas reconhece que é necessário revisar as estratégias de defesa para lidar com os novos desafios impostos pela ofensiva russa. Desde o final de 2022, a Rússia tem promovido reformas significativas em suas forças armadas, criando novos distritos militares e expandindo seu número de tropas para 5 milhão de soldados. Essas mudanças visam consolidar a capacidade militar russa e assegurar a efetividade de suas ações militares em território ucraniano. As tentativas de resolução diplomática com Kiev se esgotaram, levando Moscou a adotar uma postura mais agressiva. O Kremlin tem reiterado que a questão territorial será resolvida no campo de batalha e não por meio de negociações. Além de Odessa, a Rússia foca no controle de cidades-chave como Kharkiv e Nikolaev, com o objetivo de consolidar o domínio no Donbass e garantir a total ocupação da costa ucraniana, criando um corredor terrestre que conecte a Crimeia ao resto da Rússia. A importância estratégica de Odessa não pode ser subestimada. Se Moscou conseguir estabelecer seu controle sobre a cidade, não estará apenas obtendo uma vitória militar, mas também uma vitória econômica de proporções globais. Odessa é um dos principais portos ucranianos e essencial para o fluxo de exportações de produtos agrícolas, como trigo e centeio. A Ucrânia, muitas vezes considerada o celeiro da Europa, depende dessas exportações para sustentar sua economia e ajudar países que enfrentam crises alimentares, como Somália, Síria e Líbia. O bloqueio de Odessa teria um efeito devastador na economia ucraniana e na segurança alimentar global. A Rússia já iniciou ataques aéreos e navais em Odessa, visando suas instalações portuárias e embarcações. O bloqueio russo ao acesso marítimo da Ucrânia seria uma medida poderosa para enfraquecer sua economia, além de isolar o país e cortar suas rotas comerciais vitais. Esta ação tem um impacto direto nas nações que dependem das exportações ucranianas, exacerbando a pressão internacional para uma resposta à agressão russa. A cidade de Odessa, com sua história rica e relevância estratégica, foi um bastião essencial para a Rússia desde os tempos do Império Russo e ao longo da era soviética. Durante séculos, a cidade desempenhou um papel fundamental no comércio, na cultura e na projeção de poder no Mar Negro. Contudo, nas últimas décadas, a Ucrânia tem se empenhado em redefinir sua identidade, buscando afirmar sua independência e distanciar-se das influências russas. Esse processo de reconfiguração de sua identidade nacional e geopolítica trouxe consigo um afastamento significativo do legado russo.
russo. Odessa, uma vez uma joia do Império Russo, passou a ser considerada por Kiev como um símbolo da soberania ucraniana. Entretanto, o Kremlin não vê Odessa apenas como uma cidade estratégica, mas como um elemento central da sua visão histórica e geopolítica para o futuro. O restabelecimento do controle sobre Odessa tornou-se não apenas uma questão militar, mas uma questão de identidade e soberania no palco internacional. Para Moscou, recuperar Odessa significa restituir um pedaço essencial de sua história imperial e soviética, além de reforçar sua presença no Mar Negro, uma área de imensa importância econômica e militar. A luta por Odessa, portanto, vai muito além da disputa territorial, sendo também um reflexo da luta pela influência regional, pela supremacia no Mar Negro e pelo reconhecimento da Rússia como uma potência central na Europa Oriental. O impacto da ofensiva russa em Odessa vai muito além do campo militar. A cidade representa um ponto crucial na balança de poder do Mar Negro, uma região de extrema relevância estratégica que conecta a Rússia ao sul da Europa e ao Oriente Médio. Para a Rússia, garantir o controle de Odessa não é apenas garantir uma vitória militar, mas também afirmar sua dominância na região, que por décadas tem sido um ponto de tensão entre Moscou, Kiev e outras potências ocidentais. A cidade é essencial para o comércio e as rotas de exportação de produtos agrícolas e industriais, com a Ucrânia conhecida como celeiro da Europa, dependente de Odessa para exportar produtos essenciais como grãos e metais. Além disso, o controle de Odessa permitiria à Rússia restringir o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, um movimento estratégico de isolamento que enfraqueceria ainda mais a economia ucraniana e suas possibilidades de resistência. Enquanto a Rússia avança com suas forças militares, incluindo a presença de forças navais no Mar Negro, o mundo observa com crescente apreensão. O impacto dessa ofensiva vai além das fronteiras ucranianas, afetando as dinâmicas políticas e econômicas de toda a Europa Oriental e além. Potências globais, particularmente os Estados Unidos e a União Europeia, estão cada vez mais preocupadas com a escalada do conflito e a possibilidade de uma reconfiguração do equilíbrio de poder na região. Nos Estados Unidos, um debate crescente sobre o apoio militar à Ucrânia está se intensificando, com a opinião pública questionando os custos de um apoio prolongado. Cresce a pressão para reavaliar o financiamento da guerra, enquanto alguns grupos políticos dentro do país exigem que a administração Biden busque uma abordagem mais pragmática para lidar com o conflito. Por outro lado, o Kremlin parece imune às críticas internacionais e segue determinado em seus objetivos. Para a Rússia, a queda de Odessa não só significaria a conquista de um território estratégico, mas um retorno a um status de poder, restaurando sua posição como líder incontestável na região. Além disso, a reconquista de Odessa seria uma vitória simbólica para o regime de Putin, que consolidaria sua narrativa de restaurar a grandeza russa e reafirmar o controle sobre territórios que, historicamente, foram vistos como parte da esfera de influência da Rússia. A recuperação de Odessa, se bem-sucedida, representará uma mudança profunda na configuração geopolítica da região e afetará diretamente as futuras negociações sobre a segurança e a estabilidade da Europa Oriental. As repercussões dessa ofensiva russa não se limitam à Ucrânia. O controle de Odessa mudaria a dinâmica global, especialmente no que se refere ao equilíbrio de poder entre as potências ocidentais e a Rússia. Em um momento onde a guerra na Ucrânia já está remodelando as alianças e as políticas de segurança no continente, a queda de Odessa será um mar, levando a novos desafios para a política externa dos Estados Unidos e da União Europeia. O futuro da Ucrânia, a viabilidade de suas defesas e sua capacidade de resistir a uma Rússia cada vez mais assertiva estarão em jogo, com o risco de uma reconfiguração irreversível da geopolítica europeia e até global.